Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas lições do livro Entre Dois Mundos. Ele é basicamente um guia para quem está começando essa jornada da mediunidade. Vamos tentar entender juntos esse caminho, sabe? Que vai dar aquela confusão total do começo até chegar a um serviço consciente. E o ponto de partida é justamente essa pergunta, né? O que acontece quando alguém começa a perceber o invisível? Pensa só, de repente começar a ver coisas, a ouvir coisas que parece que ninguém mais ao redor está percebendo. É uma experiência que com certeza vira o mundo de qualquer pessoa de cabeça para baixo. Então, vamos falar desse começo, desse ponto de partida da jornada. E olha, para muitos médios que estão começando, esse início não tem nada de tranquilo. Muito pelo contrário, é o caos instalado. É que é isso, um verdadeiro bombardeio de percepções. O livro descreve como uma confusão danada. E é bem isso mesmo. Imagina só, do nada, a pessoa é atingida por um monte de coisa sem filtro nenhum. Começa a ouvir vozes sem saber de onde vem, vê vultos passando pelo canto do olho, sente presenças estranhas no ambiente. Isso gera uma desorientação que é, nossa, imensa. E, claro, dá muito medo. E aí, qual é a primeira reação? Naturalmente, é correr para procurar ajuda. A pessoa vai buscar respostas, seja na fé, na sua religião ou até na medicina. Só que o problema é que muitas vezes, nem um lugar nem o outro tem uma resposta que abrace tudo, que seja completa para esses fenômenos. E isso, claro, acaba aumentando ainda mais aquela sensação de estar sozinho, de confusão. Mas é aí que a coisa pode mudar. É nesse momento que a jornada pode ter uma verdadeira virada de chave. Porque o livro apresenta uma nova perspectiva, a visão espírita, como um caminho novo para conseguir entender tudo isso que está acontecendo. Olha que interessante essa mudança de mentalidade, essa virada de chave. O que antes era visto como um dom misterioso, ou quem sabe até uma maldição, né? Passa a ser encarado como uma capacidade natural do ser humano. Ou seja, deixa de ser algo sobrenatural e passa a ser visto como parte da nossa natureza. Então, o ponto central é esse aqui. A mediunidade passa a ser definida como uma potência, que, na verdade, todo mundo carrega dentro de si. Dá para pensar nela como uma ferramenta ou um sentido a mais, sabe? Igual a gente tem a visão, a audição, só que é um sentido que precisa ser entendido, treinado e, o mais importante de tudo, bem direcionado. Ok, então, se é uma capacidade natural, fica a pergunta: como é que se desenvolve isso de um jeito seguro e produtivo? Bom, é aí que a gente entra no método, no passo a passo para, como diz o livro, afinar essa habilidade, esse instrumento. E a lição número 1, a mais importante, que é repetida quase como um mantra no livro, é essa aí: disciplina, disciplina e mais disciplina. Não tem atalho, não tem caminho fácil. O desenvolvimento mediúnico sério exige, antes de tudo, um compromisso focado e contínuo. Tá, mas o que quer dizer disciplina nesse contexto? Bom, ela se apoia em 3 pilares que são essenciais. O primeiro é o autodomínio, a capacidade de controlar os próprios pensamentos, as emoções, para não acabar misturando tudo e interferindo na comunicação. O segundo pilar, estudo sério. Tem que entender como a coisa funciona para não sair fazendo tudo às cegas. E por fim, o terceiro pilar, o serviço ao próximo, que no fundo é o grande propósito de toda essa jornada. E essa frase aqui, é preciso afinar o instrumento, ela resume tudo de um jeito brilhante. A ideia é que o médium é como se fosse um instrumento musical. Se não tiver afinação, que vem com a disciplina e o estudo, o som que sai vai ser desafinado, vai ser confuso. Então todo o trabalho é de refinar a si mesmo, para se tornar um canal que seja claro e confiável. Beleza, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo. Vamos tentar entender a mecânica por trás disso tudo. Como é que essa conexão entre os dois mundos realmente funciona? Tipo, como uma ideia sai lá do plano espiritual e pousa na mente do médium? O conceito-chave para entender isso é a ideoplastia. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é a plástica da ideia. Simplificando bastante, é a capacidade que os espíritos têm de esculpir a energia, de moldar a energia para transformar um pensamento puro numa imagem, num som ou numa sensação que o médium consiga captar e entender. E para deixar isso ainda mais fácil de entender, o livro traz uma analogia que é, olha, perfeita, a do retroprojetor. Pensa assim, o espírito projeta a imagem ou a ideia como se fosse aquela transparência antiga, sabe? E a mente do médium funciona como a tela, o lugar onde essa projeção aparece e pode então ser decodificada e transmitida. E o mais incrível é que essa conexão não é só uma coisa etérea abstrata.
Existe uma peça biológica que é fundamental nesse processo todo, a glândula pineal. Ela fica localizada bem ali, no centro do cérebro. E o livro descreve a pineal de um jeito muito poético, mas também muito preciso. A antena da alma. É isso. Ela seria o nosso decodificador biológico. O ponto de encontro físico que consegue captar as vibrações do plano espiritual e traduzir isso em percepções que o cérebro da gente consegue processar. Certo. Então a gente já entendeu o que é, como treinar, como funciona. Agora a gente chega na parte talvez mais importante de todas, a responsabilidade e a ética que envolvem esse trabalho. E aqui não tem como fugir, né? Desenvolver uma capacidade como essa significa assumir uma responsabilidade que é gigantesca. Afinal, estamos falando de lidar com as esperanças, com as dores, com a vida de outras pessoas. É algo que exige um máximo de seriedade e de respeito. Então, como é que se garante a qualidade e a segurança desse trabalho? O melhor filtro é a combinação de duas coisas: o estudo constante e a chamada reforma íntima, que é essa busca por se tornar uma pessoa melhor. E essa combinação protege contra dois riscos enormes: a mistificação, que é quando o médium acaba sendo enganado por espíritos menos evoluídos, e o animismo, que é quando as próprias ideias do médium se misturam na mensagem e distorcem tudo. E chegamos à regra de ouro. Uma regra que é inegociável. Não é profissão, é doação. É simples assim. A mediunidade não pode de jeito nenhum ser vista como uma carreira, uma forma de ganhar dinheiro. É, na sua essência, um ato de doação, um serviço totalmente desinteressado. E só para não restar a menor dúvida, a prática mediúnica séria nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ser cobrada. O motivo é muito simples. A partir do momento em que entra dinheiro na jogada, o propósito de auxílio se perde completamente. E isso abre portas para o egoísmo e para todo tipo de influência negativa. Porque, no fim das contas, depois de todo o estudo, de toda a disciplina, de todo o desenvolvimento, o objetivo final é muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. É usar essa ferramenta para consolar, para esclarecer, para ajudar as pessoas a transformarem suas vidas para melhor, aqui e agora. E a gente termina com essa reflexão para levar para casa. Se a mediunidade é de fato uma ferramenta, uma capacidade natural que talvez esteja adormecida em muita gente, qual é o verdadeiro potencial disso? Como é que o uso ético, disciplinado dessa conexão pode, de verdade, nos ajudar a construir um mundo mais consciente, mais compassivo, um mundo melhor? Bem, a resposta fica para cada um de nós pensar a respeito.